Nesse vídeo eu vou responder uma pergunta que é muito comum para todo mundo que gosta muito de abelha sem ferrão e quer começar a criar e não sabe por onde começar. Eu já fiz um vídeo mostrando como fazer isca de captura, como instalar abrigos provisórios para capturar as abelhas e começar a criar a partir daí, mas dessa vez eu estou falando de uma forma mais direta, como a gente pode amanhã conseguir os nossos enxames sem ter que botar a isca de captura e começar a criar nossas abelhas. Para você que é apaixonado, tem se encantado cada vez mais com esse tema e quer começar a criar suas abelhas, a melhor forma, a forma mais rápida, é igual as pessoas fazem com abelhas com ferrão, é comprando os enxames. Então você precisa conhecer e ir por indicação algum meliponicultor na sua região, alguém que trabalhe com isso, alguém que está começando a criar também. Vai atrás de uma pessoa que consiga garantir para você um enxame de abelha para você iniciar. Pode ser jataí, pode ser mandaçaia, pode ser uruçu, pode ser qualquer tipo de abelha sem ferrão, mas eu recomendo que você comece pela jataí, que é uma abelha mais fácil de manejar. Ela é muito rústica, né? Ela aguenta bastante intempéries, adversidades, ela não sofre tanto com translados de viagem. É uma abelha muito boa para começar. E é assim que você vai conseguir seu enxame de jataí sem precisar colocar a isca de captura, é comprando. Você consegue comprar na internet hoje, no Mercado Livre e tudo mais, mas eu particularmente não gosto de receber abelhas por correios, tá? Tem muita gente que manda, tem gente que manda de qualquer jeito e não chega bem, tem gente que tem um cuidado muito legal com isso, mas é difícil a gente saber, a gente ter garantia de como vai ser esse transporte com a transportadora. Mesmo se a gente conhece a origem das abelhas, se a gente confia no produtor, esse translado não tem como você saber. Então eu, particularmente, prefiro ir até o meliponicultor, conhecer o meliponário dele, verificar as abelhas lá e trazer para casa dentro do meu carro, vindo devagarinho, com as caixas bem encaixadas na mala, enfim, é assim que eu prefiro. Foi assim que eu fiz mais recentemente, eu fui buscar algumas caixas de abelha sem ferrão no meliponário de uma cidadezinha aqui perto, no meliponicultor que foi indicado para mim. O cara realmente faz um trabalho muito legal, vou deixar umas imagens aí para vocês verem o meliponário dele. Ainda é difícil conseguir contatos assim, eu reconheço, porque não é uma coisa muito difundida. As pessoas estão começando a criar abelhas sem ferrão agora, a conhecer os benefícios dos produtos dela, a entender que é uma relação diferente que a gente estabelece com as abelhas já nativas da nossa região, então pode ser difícil você conseguir. Eu provavelmente vou começar a vender enxames daqui a um tempo, porque eu tenho muito interesse que esse conhecimento seja disseminado, que as pessoas consigam produzir produtos de abelha em casa, que consigam se relacionar com uma colmeia de abelha em casa. Eu acho isso o máximo, eu acho que isso tem um poder transformador muito grande, de conexão profunda com a natureza. Então eu pretendo fazer isso em breve. Por enquanto eu ainda não estou fazendo. Eu estou começando a montar uma loja lá no meu site, que vai chamar Lá do Meu Quintal, vou deixar o link aqui para vocês verem. E lá vai ter várias coisas, vai ter mel, vai ter produtos para abelhas, vai ter produtos da roça, coisas que a gente produz aqui em casa para o nosso consumo. Não sei quando você vai estar assistindo esse vídeo, mas talvez se você clicar daqui a 1 mês ou 2 meses, a loja já vai estar aberta e você vai poder ter acesso de alguns produtos aqui direto da nossa casa. Estou um pouquinho resfriado hoje, desculpa a minha voz, talvez eu esteja interrompendo muito o vídeo. Mas vamos lá. Quando você compra as suas abelhas, o que você faz? Você chegou com uma caixa de abelha em casa. Primeiro, esse transporte tem que ser muito cuidadoso, né? Você vem dirigindo devagar, se é que você vem de carro, faz o transporte com um mínimo de chacoalhão. Não sacode muito a colmeia, porque isso prejudica muito, principalmente as células de cria que estão lá dentro, né? As abelhinhas que vão nascer, elas são muito sensíveis e são essa parte da colmeia que sofre mais com essas viagens. Só um detalhe, antes de você comprar qualquer tipo de colmeia, você tem que se certificar, você tem que ter certeza de que aquela abelha é endêmica da sua região. Aquele tipo de abelha, aquela espécie de abelha tem que ter na sua região. E outra coisa muito importante, você tem que se certificar que existe alimento para aquela abelha na sua região. Então tem que ter florada e principalmente florada que aquela abelha consome. Dá uma pesquisada antes, pesquisa tudo sobre aquela abelha que você tem vontade de ter e aí você vai entender se você tem condições de criar ela na sua casa ou não. A abelha precisa de néctar de flores, de pólen de flores e de resina de plantas e árvores para construir a sua colmeia de uma forma que ela consiga viver ali.
Então você tem que se certificar disso, se tem essa abelha e se tem as condições para ela sobreviver. Então você verificou isso, comprou seu enxame, o meliponicultor fechou a caixa no dia anterior a você ir buscar essa caixa. Normalmente é isso que acontece, a não ser que você vá à noite buscar, porque à noite as abelhas se retiram para dentro da caixa e não saem mais. Então se você for buscar e fazer essa viagem pela manhã, provavelmente o produtor da abelha, o meliponicultor, tem que fechar a caixa na noite anterior. E fechar a caixa não é grandes coisas não, é simplesmente tampar o buraquinho que as abelhas entram e saem. E aí você vai pegar a sua caixa fechadinha, botar no carro, trazer para casa, chegou em casa, o que você vai fazer? O ideal é que você já tenha o lugar onde as abelhas vão ficar pronto, preparado para assim que elas chegarem você colocar elas ali. E aí cada abelha pede uma condição diferente, mas idealmente um lugar meio sombreado, que não bata muito sol, e que seja abrigado da chuva, como vocês veem as minhas abelhas aqui quando eu mostro. E aí quando você chegar em casa, pode ser naquela noite ou pode ser na noite do dia seguinte, a abelha aguenta ficar ali 1 ou 2 ou 3 dias confinada sem precisar abrir a porta, sem precisar abrir o buraquinho de saída, a não ser que não seja um enxame fraco, né? Você tem que pegar um enxame forte, isso você vai ter que saber verificar. Você vai ter que abrir a caixa lá junto com o meliponicultor e ver se tem bastante coisa lá dentro, bastante volume, bastante pote de mel, bastante pote de pólen, bastante abelha em movimento, esse tipo de coisa. E aí durante a noite, e não durante o dia, durante a noite você vai abrir a entradinha dessas abelhas, para no dia seguinte elas começarem a sair. Se você abrir durante o dia, você corre um risco muito grande delas saírem feito loucas e se perderem e não saberem onde estão. Então quando você abre à noite, elas têm todo o ritual matinal delas de reconhecer o lugar onde elas estão até começar a sair à procura dos insumos que elas precisam para dentro da colmeia. Então lembra disso, só abre a entradinha delas à noite, não abre de manhã. Feito isso, você só tem que observar. Agora você observa o movimento delas, se elas estão entrando, saindo com muita frequência. Se elas estão entrando com grãos de pólen, se elas estão entrando sem nada. Se a abelha está entrando com a patinha colorida, ela está levando pólen para dentro da colmeia. Isso é muito legal, isso é muito importante porque ela está alimentando as futuras abelhas que vão nascer ali. Se ela está entrando sem nada, é porque ela está levando néctar. Ela está levando o néctar da flor na boca que ela vai produzir mel. Se você começar a observar qualquer coisa diferente, insetos diferentes voando, podem ser mosquinhas de florídeo, pode ser aranha, pode ser formiga, você tem que evitar que esse tipo de coisa chegue perto do seu enxame. Isso é papo para outro vídeo de como você proteger, como você cuidar dos seus enxames caso aconteça alguma coisa, mas fique esperto, fica de olho, não dá mole, não é só deixar o enxame lá e abrir. Esse processo de observação, por mais simples que pareça, ele é muito importante. Porque é isso que vai garantir para você que o seu enxame está saudável, está maduro e está em um lugar que ele vai se desenvolver bem. Bom, eu quando cheguei aqui à noite com os meus enxames, eu passei por cima de um formigueiro enorme, que eu mal conseguia tirar os enxames do carro, porque as saúvas estavam espalhadas pelo meu pé, enfim, eu passei o carro bem em cima da trilha delas e elas se espalharam por tudo que é lugar. E aí eu tive que tirar muito rápido os enxames, porque elas estavam começando a subir no carro, enfim, sabe-se lá o que ia acontecer. Agora, se você tem dúvidas sobre se você pode criar abelhas em casa, se é legal, não existe uma lei definida ainda sobre isso, mas existem diversas resoluções. E você tem que descobrir quais são as resoluções do seu estado. Não é algo extremamente burocrático, dependendo do estado você nem precisa de nada, mas é de bom tom, é de bom senso que você cuide, que você preserve essas abelhas. Ainda mais que você pagou por elas. Então é muito importante que você preserve com muito carinho, com muito cuidado e que você só faça as coisas, só coloque uma abelha na sua casa se você tiver certeza que ela vai conseguir se desenvolver bem. O vídeo de hoje foi isso. Se você tem muita vontade de criar, espero que você tenha anotado essas dicas e que elas tenham sido de grande valia para você. Aguardem novidades lá no site, produtos e tudo mais. Em breve eu trago mais vídeos também falando sobre abelhas. Valeu, até mais! Espero que esse vídeo tenha te servido de inspiração para mudar velhos hábitos. Um estilo de vida simples, a conexão com a natureza e a conquista de mais autonomia acontecem de forma gradual, com a prática. Garanto que em pouco tempo você vai se ver num caminho sem volta, que trará impactos realmente positivos na sua vida. Um novo mundo cheio de possibilidades te espera. Se inscreva no canal, vai acompanhando e a gente segue caminhando junto.